Qual é a sua reação ao ver o erro de alguém exposto publicamente? É o de julgar? É o de concordar com a multidão que condena o erro? Ou condena quem está errando? Bem, hoje vamos refletir sobre uma situação que aconteceu há algum tempo atrás. Uma mulher que foi pega em adultério estava sendo julgado por uma multidão. E Jesus é convidado a refletir sobre aquela situação e o que deveria ser feito. A frase de Jesus, ela mudou todo o ambiente e reverbera até os dias atuais. E é sobre ela que vamos refletir no nosso vídeo de hoje. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Páginas Espíritas da TV Comunhão Espírita de Brasília. Aqui, semanalmente, estamos lendo um capítulo do livro Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, que foi recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Estamos, inclusive, separando em duas partes essa leitura de capítulo para que a gente consiga se aprofundar, refletir mais sobre os ensinamentos que Humberto de Campos nos trouxe. Semana passada falamos sobre amor, renúncia, sobre a relação da amizade, e hoje a gente vai começar a adentrar no capítulo 13, com o título Pecado e Punição. Se você ainda não segue o canal da TV Comunhão, fica o convite para nos seguir, ativar as notificações, para ser avisado tanto desse programa quanto dos outros, que acontece aqui de forma diária, né? E alguns programas de forma semanal. Então, no capítulo 13, Pecado e Punição, já gostaria de fazer uma leve introdução sobre o título que Humberto de Campos se utiliza para essas duas palavras. Talvez para aqueles que já nascem no berço espírita, a palavra não tenha tanta força, mas aqueles que nascem num berço católico, protestante, de denominações em que a palavra pecado tem bastante força, pode soar como algo de desconforto. Não é raro a gente ouvir, né? Que você está em pecado, você está em equívoco, Deus está vendo, Deus vai te castigar. Nessa conexão de errou, está em pecado, está contra as regras da igreja e você vai ser punido por isso. No Espiritismo, a gente já traz o conceito de pecado como errar o alvo. Então, toda vez que eu erro o alvo, e que alvo é esse? É Jesus. Então, Jesus é o nosso modelo e guia. Toda vez que eu miro em Jesus, né? Fora, né? Vou mirar em Jesus, eu estou acertando o alvo. Se eu vou mirar em outra coisa que não está alinhado ao que Jesus nos ensinou, né? E que nos ensina até os dias de hoje, eu estou errando o alvo, então eu estou pecado. E beleza, eu estou em pecado. O que acontece? Eu sou punido por isso? Como é que é essa punição? As ideias que vão permear a reflexão desse capítulo 13 do Boa Nova. Ele começa assim. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Então, isso aqui está registrado lá em alguns versículos, né, do Evangelho de João, e eu me recordo que ele tinha seguido, né, para o Monte das Oliveiras, feito a sua meditação, que era de praxe, e ele volta, né, para Jerusalém, e aqui ele faz uma pregação. E após a pregação, Jesus percebe um alvoroço, né? E aí continua o capítulo. Alguns populares, mais exaltados, prorrompiam em gritos enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas, se aproximava dele. Com uma súplica de proteção, ali saía dos olhos tristes. Então vinha aquela multidão, no meio estava uma mulher, né, toda fora de si, assim, meio desnorteada, e vai em direção de Jesus, meio que pedindo proteção a ele. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora na conformidade das antigas tradições. Então, o grupo estava ali, né, apedreja, né, e pedindo conforme era a tradição da época. Solicitado, então, a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que ouviram. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E essa é a frase,
né, âncora dessa primeira parte do capítulo, porque, assim, no Evangelho fala que Jesus estava ali escrevendo na areia, né, e quando ele é, né, julgado, vai falando a lei de Moisés fala para apedrejar, né, a questão do adultério, né, e tu, o que dizes, né, para poder tentar ali Jesus. E aí ele faz essa frase, né, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E é interessante, né, que aí ele faz as pessoas mudarem o comportamento, porque estava todo mundo ali numa posição de juiz, né? Falei assim, ó, ela errou, então ela tem que ser apedrejada, né? Então vamos apedrejar porque ela errou. E a fala de Jesus coloca uma reflexão para todo mundo, né? Bem, se você estiver sem pecado, sem equívoco, então atire a pedra. Então ele deixa um livre-arbítrio, né, para aquela multidão, então assim, ó, avalie você. Você está em condições de jogar a pedra, né? Você está tranquilo com a sua consciência? E aí Humberto de Campos continua aqui o capítulo. Ó. Por toda a Assembleia, se fez sentir uma surpresa inquietante, porque ninguém esperava essa fala de Jesus. Né? As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão exemesmava-se para compreender a sua própria situação. Então, ela ficou meio confusa ali para entender aquela situação. Enquanto isso, o mestre pôs a escrever no solo despreocupadamente. Então, ele continuou escrevendo. Há muita especulação sobre o que Jesus escrevia, né? Mas isso não é o mais importante, né? Ele estava ali tranquilo, deixando cada um com a sua própria consciência. Aos poucos, o local ficara quase deserto. Apenas Jesus e alguns discípulos lá se conservavam, tendo ao lado a mulher a ocultar as faces com as mãos. Então ela estava envergonhada, né? Diante daquela toda situação, e estava ali ela, Jesus e alguns discípulos. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou à infeliz: mulher, onde estão os teus juízes? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com um olhar reconhecido, onde as lágrimas aljofravam num misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou: bem, ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Então vamos trazer a introdução que eu trouxe no início do vídeo, né, do episódio. Vai e não peques mais. Então, vai e não erre o alvo novamente. Então, sempre que a gente for ver essa percepção, né, do pecado, você está pecando, né, vamos trazer essa consciência de errar o alvo. Né? Então, assim, ó, vá e não erre o alvo novamente. Né? Então, assim, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Então, um parêntese para fazer aqui, Jesus, ele não... A gente pode dizer que não passou a borracha na situação que aconteceu, né? Ele não apagou o erro que ela se equivocou. Ele só apontou para ela e falou assim, olha, alguém te condenou? Não. Então, eu também não te condeno. Continue, não peque mais. E é isso que toda a espiritualidade, né, e na figura de Deus ali, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, não tem a pretensão de nos aprisionar no âmbito de culpa, né, de ficar ali se martirizando, né, falar eu errei, acabou, eu preciso ser punido. Não. Olha, se errou, tá bom. Refaça a estrada, né? Levante e volte a trilhar o seu caminho. Mas se esforce, né, para não errar o alvo novamente. Então, em diversas mensagens, a gente vai ver, né, a espiritualidade trazendo esse ponto para a gente, né, da gente assumir a responsabilidade. A gente errou, vai precisar ajustar a rota, né, de repente, alguns equívocos que a gente faz, a gente precisa reparar esses erros, mas a gente precisa continuar seguindo em frente. A infeliz criatura retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. Então ela se sentiu renovada, né, diante daquele diálogo com Jesus. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração, em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Mas, enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria, os poucos discípulos que se encontravam junto do Senhor não conseguiam encontrar a estranheza que lhe causara o seu gesto. Aí ficou todo mundo ali achando estranho, né, o que tinha acontecido. Por que não condenar a ele, aquela mulher de vida censurável, aos olhos de todos? Então, sim, ela cometeu adultério. Por que Jesus não a condenou, né? Não se tratava de uma mulher adúltera? Nesse interim, João se aproximou e interrogou: Mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? E aqui é algo que eu já falei em outros episódios que eu acho interessante, né? Em diversos momentos aqui no Boa Nova, Humberto de Campos nos traz, né?
é que Jesus sempre olha para os discípulos, independente da pergunta que seja feita, de forma calma e serena, né? Ele está tranquilo, ele não fica inquietante, né? Fala assim, poxa, mas por que está perguntando isso? Não, tranquilo. Ele ouve e faz a ponderação. Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e redarguiu. Então, estou tranquilo e devolveu, né? João fez a pergunta para ele devolve a pergunta. Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação, né? Então, quais são as razões que você a condena? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ou seja, você já passou por todos os problemas que ela teve na vida e que ajudaram, né, para ter a consequência que a gente está observando agora? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir no meio do caminho. Então, assim, você não sabe os problemas que ela teve que passar no meio do caminho. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Então, ela vivia num ambiente de escárnio, né, das pessoas mais próximas. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Então, assim, ela já vivia numa situação muito difícil. É o que Jesus coloca aqui, assim, ó, não é justo agravar todo esse sofrimento dela, né, que já na própria consciência dela já está algo muito difícil. Só que aí João, ele faz um contra-argumento, né? Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga. Ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão centil por centil os seus próprios erros? Então João fala assim, olha, tá bom. Só que a lei fala para punir. A lei fala que todo mundo pagará centil por centil os erros. Então, assim, cada erro precisa ser pago perante Deus, né? Não é isso que fala a lei? E aí, de novo, né, vai naquela situação de como Jesus se comportava diante dos questionamentos que os discípulos faziam, né? Porque Humberto de Campos assim coloca, ó, o mestre sorriu sem se perturbar. Então ele riu e não se perturbou e esclareceu. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Então, assim, Jesus não está isentando o erro dela, né? Ele fala o seguinte, ó, ninguém pode contestar que ela tenha pecado, ela errou, né? Então, o erro está ali, todo mundo já percebeu. Mas quem vai estar irrepreensível na terra? Ou seja, quem está na terra sem nunca ter errado? É uma pergunta, né? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Ou seja, né, tem pessoas intelectualizadas que se prostituíram, né, por preços até menores. Contudo, ainda não lhe viu os acusadores. Então, assim, pô, cadê os acusadores? Ela errou? Tá bom. Então, e eu vi os acusadores. Mas e os outros que são cultos, intelectuais, que também se erram? Eu não estou vendo a multidão, né, o criticar. Como é que fica isso? A hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caídos. Então, assim, é uma hipocrisia, né? Eu estou condenando o erro aqui, mas por que eu também não condeno o erro aqui? Eu estou escolhendo o erro que eu vou condenar, isso aqui eu vou condenar, isso aqui não. Isso aqui é uma pessoa que não tem tanto poder de contra-argumentar, de se defender, né, de me prejudicar, então eu vou lá e condeno. Esse aqui pode me prejudicar, então esse aqui eu não vou condenar, eu faço vista grossa. É essa hipocrisia que Jesus está convidando João, né, a refletir, e aí fica também a reflexão para todos nós. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar, para pecador humilde, tormento maior do que aquele que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Então, assim, só o fato dela, né, estar ali no erro e ter vivido no erro, né, aquilo ali já é um tormento para ela, né? E é isso que ele está perguntando assim, ó, será que faz sentido a gente desejar, né, maior tormento por aquela situação que ela mesma já se condenou? Quantas vezes tem faltado pão à boca faminta,
ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada. Então, provavelmente ela passava por fome, ela desejava um carinho, né? Então, assim, ela era casada, mas como é que era a relação dela com o marido, né? A gente não sabe. Então, assim, ela estava ali sedenta, né? Ansiosa pelo pão da barriga, pelo pão, né, de carinho. E Jesus começa a fazer esses questionamentos, né? Então, assim, qual é a situação que realmente a fez a chegar nesse ponto do adultério? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse é o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É que, em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. Então, o que Jesus também traz aqui é que a justiça divina, ela funciona, mas ela é algo natural. Ela não é algo, uma ruptura, né? Não é apressado. A gente teve no capítulo 11, né? Que a gente falou ali do Sermão do Monte, né? Que aí estava ali Mateus, né? Colocado ali como Levi no capítulo, ele querendo uma mudança rápida, né? Então ele trata com desdém, né? Aquelas pessoas que não têm dificuldade, né? Às vezes um aleijado, ou né, tá ali com dificuldade de locomoção, alguém com problemas na família. Ele fala assim, vocês não vão conseguir ajudar na construção do reino dos céus, né? A construção precisa ser rápida. E Jesus reagou e falou assim, olha, calma aí. Ela não é calma. Eu preciso da ajuda de todo mundo, né? Todo mundo tem uma forma de contribuir. E as mudanças, elas são feitas de forma natural, né? Porque Deus não tem pressa, né? Ele coloca que a justiça divina funciona naturalmente, com seus próprios princípios de compensação. Então, as coisas vão se ajustando, né? Não precisa de nós, como juízes, né? Para estar ali apedrejando, né? O erro alheio. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e exige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos. E um dia todos os redutos do mal cairão. Então, assim, todos os equívocos, né, todos os pecados, os erros ao alvo, eles se cairão por terra, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei: vós sois deuses. Porventura, não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? Então, assim, se todos somos filhos do mesmo pai, e a herança se divide em partes iguais, então todos recebemos de Deus a mesma centelha de amor, a mesma centelha de misericórdia. Então Deus está para conosco, né? E trata todos os filhos de formas iguais. As diferenças que às vezes a gente se vislumbra são decisões, consequências dos nossos próprios atos, né? Então é essa a mensagem, né? Jesus está trazendo aqui e ele continua. As criaturas transviadas, né, aquelas que se equivocam, são as que não souberam entrar na posse do seu quinhão divino. Então, assim, eu recebi, né, o amor de Deus. E aí eu decido me equivocar. Então eu acabo transviando do caminho. Eu acabo entrando no pecado. Permutando pela satisfação de seus caprichos nos desregramento ou no abuso, né? Então, assim, eu perco ali o objetivo, ou eu abuso em alguma coisa. Na egolatria ou no crime, né? Então, assim, egolatria, eu me encho de ego, né? Sou melhor do que os outros, né? Ou acabo cometendo crimes. Pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Decisão voluntária aqui é o livre-arbítrio, né? Então, meu livre-arbítrio, eu me equivoquei do alvo, né? Eu decidi não mirar no alvo de Jesus, vou mirar em outros alvos, e eu vou precisar pagar esse preço por minha decisão voluntária, né? De não querer acertar o alvo. Examinada a situação por esse prisma, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição dos seus próprios deveres. Então, Jesus coloca aqui a Terra como uma escola de regeneração e cada um, né, vai ali se reabilitar dos equívocos que cometeu, de uma forma ou de outra. A Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital onde o pecado é a doença de todos, né? Então, ele falou da escola, né? Agora ele está falando da Terra como hospital, onde o pecado como doença, né? E é interessante esse ponto, né, dele colocar, né, o pecado como doença, que uma vez eu ouvi, eu achei interessante, né, a análise, diz assim, como é que a gente trata a doença? Tem dois caminhos. A gente pode matar quem está com a doença, né? Então, assim, a gente mataria o doente e a doença acabaria, né? Ou a gente trata
a doença, né? Então, o médico, ele tem essa opção. Então, se a gente for ver no passado, muitas situações que a sociedade não sabia como tratar, exterminava, né, quem estava ali com a doença, né? Por exemplo, eu tenho uma cachorra que foi diagnosticada com uma doença, eu ainda não sei falar exatamente o nome da doença, né? Mas eu fui pesquisar sobre ela e antigamente você sacrificava um animal por conta da doença, porque não sabia-se como tratar a doença. E como é uma doença que pode ser transmissível, né, a gente mata o hospedeiro. E hoje não, hoje já tem todo um tratamento, todo um comportamento. Então, assim, a medicina evolui e essa perspectiva, né, que Jesus está colocando aqui, de enxergar o pecado como doença. Então, assim, eu não vou ali condenar o pecador, né, aquele que se equivocou. Eu vou focar no erro, né? Então, assim, eu separo o pecador do pecado. Eu posso condenar, sim, o pecado, né? Eu vou assim, olha, isso aqui não está de acordo com o que Jesus nos ensina, mas eu não vou criticar a pessoa, né? E isso é um ponto importante também nos dias atuais, nas discussões de redes sociais, que às vezes a gente mira muito na pessoa que está falando a mensagem, né? Então, assim, a pessoa está falando isso. Ah, não, é ela que está falando, então eu não vou ouvir. Calma, assim, qual é a ideia do que ela está falando, né? Então, às vezes, está muito focado na pessoa. Não, se é essa pessoa, se ela gosta de fulano, de beltrano, se ela segue esse time e etc., não vou ouvir. Não presta. Então, eu tô julgando o pecador, né? Porque eu julgo que está ali em pecado. E não tô vendo as ideias. Não, mas olha só, essa ideia é isso, essa ideia é aquilo. Então, a gente precisa se concentrar, né, no debate mais das ideias do que das pessoas. Porque se eu não concordo com uma ideia, se eu acho que ela está equivocada, se eu acho que ela é um pecado, eu estou condenando a ideia e não o pecador. E aí vai para esse conceito que Jesus coloca aqui, como a terra como uma escola, e a doença é um pecado. Só que ele coloca assim, a pecada da doença é de todo mundo, né? De todos nós. O evangelho, no entanto, traz o homem enfermo o remédio eficaz. Então, qual é o remédio para essa doença, que é o pecado? O evangelho. Para que todas as estradas transformem em suave caminho de redenção. É por isso que eu não condeno o pecador para afastar o pecado. E em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Então, ele não condena o pecador. Ele observa o pecado e a gente vai discutir o pecado, né? Tem até uma questão do Livro dos Espíritos que fala, Kardec pergunta como a espiritualidade, né? Como é que é a caridade como entendia Jesus, né? Então, assim, qual que seria a essência da caridade? Então, se no Espiritismo a gente fala que fora da caridade não há salvação, tá bom. Então, se Jesus é o alvo, né? É o nosso modelo e guia, como é que é a caridade como entendia Jesus? E ele fala benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias, né? E perdão de todas as ofensas. Benevolência para com todos, eu agir com bondade. A indulgência é esse ponto, né? O perdão das ofensas é o perdão, né? A gente deixar as coisas passar, evitar, né? A gente ficar se remoendo. E a indulgência é eu sempre ver o lado positivo. Ainda que eu veja o equívoco, não ficar passando para frente. Então, assim, vamos imaginar nessa situação. Tá uma multidão ali para atacar a pedra, né? Quantas vezes a gente também está nessa posição? Às vezes nem é a gente que começou, mas a gente está concordando ali com a multidão. Pegamos algo que a gente receba pelo WhatsApp, Instagram, qualquer rede social que está condenando alguém. Se a gente recebe esse vídeo, é uma pedra que estão tacando nessa pessoa, independente do erro que for. E quando eu decido pegar esse vídeo e retransmitir, eu também estou tacando a pedra daquele erro. Ah, mas está errado. Sim. Mas será nós que vamos apontar o erro? Será que a gente não está se comportando como aqueles judeus que estavam envolvendo a mulher adúltera para atacar a pedra? Será que não está no momento de a gente refletir nessa fala de Jesus? Aquele que estiver sem pecado, sem equívoco, sem erro, que atire a primeira pedra? É algo que a gente precisa refletir. Jesus continua falando o seguinte: quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo de luz do sol. Então, assim, aquela pessoa miserável, está no equívoco, está no erro, até ela vai se despertar em algum momento. Até ela vai expandir o germe divino que cabe nela. Terminada a explicação do mestre, o filho de Zebedeu, né, o João, deixando transparecer na luz do olhar a sua profunda admiração
pôs-se a meditar nos ensinamentos recebidos. Então, ele encerrou e a gente também vai fazer uma pausa por aqui, né? O capítulo ele continua, então assim, essa primeira muito focada ali no pecado, né? Na análise ali na situação da mulher adúltera, e o capítulo vai se encaminhar para a segunda palavra que Humberto de Campos coloca no capítulo, que é a punição, tá? Então fica, né, o agradecimento para quem nos acompanhou até aqui, o convite para você deixar algum comentário, né, uma percepção desse capítulo, algo que eu trouxe aqui que te despertou, algo da sua vida que você gostaria de compartilhar e engrandecer, né, toda essa reflexão acerca dos ensinamentos, né, do Evangelho, da Boa Nova de Jesus e esses bastidores aqui que o Humberto de Campos nos traz. Então, foi o convite para nos acompanhar na próxima segunda. Fiquem com Deus e até lá.